Como é bom podermos estar com vocês novamente, queridos ouvintes, e saudá-los com a paz do Senhor, desejando que realmente possamos estar bem perto de Jesus a cada instante da nossa vida. Estar perto de Jesus é algo muito importante. A Bíblia nos conta a história, nós já conversamos sobre Samuel, mas nós não queremos hoje falar de Samuel. Queremos começar agora alguns programas falando da vida de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, diz a Bíblia. Quem era esse homem? Samuel recebe uma tarefa de ir para a cidade de Belém e lá ele deveria consagrar alguém para ser o novo rei no lugar de Saul. E ele diz para Deus assim: como eu poderei ir lá? Se Saul souber que eu estou aqui, ele vai querer me matar. Mas Deus diz para ele assim: você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Ele prepara um sacrifício e ele vai para lá como sacerdote para fazer um sacrifício. E quando ele chega lá, ele diz assim: sim, venham em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagre-se e venham a um sacrifício comigo. E aí ele convida a família de Jessé para ir com ele. Quando nós vamos para a casa de Deus, esta é uma coisa muito importante. Eu me consagrar a Deus. Quanto mais eu consagrar a minha vida a Deus, mais Ele vai me abençoar. E eu preciso ter sempre isso em mente. Eu quero ser abençoado por Deus. Eu quero ter a bênção do Senhor quando eu vou à casa. E aí quando Samuel chega e aparecem os filhos de Jessé, aparece Eliabe e a primeira frase de Samuel é assim: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Rapaz grande, forte, saudável. E o Senhor contudo disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esta frase tem me acompanhado a minha vida toda. Não olhe para as aparências das pessoas. As aparências das pessoas muitas vezes não são aquelas que mais nos agradam. Mas eu preciso sempre de novo dizer, eu preciso ter um amor também por estas almas que talvez eu não enxergue elas do jeito que Deus as enxerga. Porque Deus vê o coração da pessoa. E eu sempre digo assim, se eu fosse escolher as pessoas para vir à igreja onde eu sou pastor, eu escolheria diferente. Mas Deus escolheu as pessoas que estão ali porque Ele queria salvá-las. E como Ele queria salvá-las e torná-las meus irmãos, eu quero essas pessoas do jeito que Deus quer. E eu aprendo a amá-las, eu aprendo a conviver com elas, eu aprendo a me alegrar com elas, e eu posso andar com elas dia após dias. E depois dele ter consagrado, ter visto todos os irmãos mais velhos, ele diz assim: Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. Samuel diz: trago aqui. Nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então José mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor diz para Samuel: é este, levante-se e unja-o. Se nós pensamos em um rei, nós pensaríamos assim, uma pessoa alta, forte, saudável, uma pessoa de boa aparência. Aqui nós temos um rapazinho ruivo, porém ele tem belos olhos e tem uma boa aparência. E Deus diz para Samuel: consagre este menino. Porque Deus conhecia o coração, e nós vamos ver nas próximas semanas como Deus preparou este homem para ser o servo seu e viver debaixo da sua bênção e debaixo da sua graça. E Samuel então apanha o chifre de óleo, cheio, unge-a na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia,
o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Eu fico olhando muitas vezes para as vidas das pessoas na igreja, no convívio cristão, e pessoas muitas vezes não se sentem úteis. Sabe por que não? Porque elas não deixam o Espírito do Senhor apoderar-se delas. Porque sempre que nós deixamos o Espírito do Senhor se apoderar de nós, muitas coisas acontecem. Se eu olho para a minha vida aos 16, 17 anos, eu jamais iria falar em público. Eu era muito tímido, muito medroso, eu não queria nada com nada. Mas quando o Senhor me transformou aos 19 anos, e o Espírito do Senhor se apoderou de mim, a primeira coisa que eu fiz foi ir para um seminário estudar. Ainda assim eu dizia sempre de novo, eu não vou ser pastor. Eu quero só conhecer mais da palavra de Deus. Eu fui me preparar para aquilo que Deus quisesse que eu fizesse. E Deus prepara-nos para isso. E Deus se apodera disso. E Deus nos usa se nós deixamos-nos usar. Por isso, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E nós vamos ver nas próximas semanas como Deus usou esse homem de uma forma maravilhosa. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. O homem pode falhar, o homem pode errar, ainda assim Deus continua fiel.